Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo o Salmo de número 90, o versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. A dimensão da extensão da vida de um homem depende do seu referencial. Muitas famílias têm entes queridos que se aproximam de 100 anos. Há indivíduos que veem 70 anos com canseira. Por outro lado, vemos empresários, políticos e trabalhadores ativos e profícuos mesmo aos 80 anos. Impérios comerciais e industriais foram construídos em 50 anos. Outros foram destruídos por um único ato administrativo. O fato é que a dimensão da vida depende do seu referencial. Moisés, que compôs o Salmo 90, falando do enfado de uma pessoa com 70 anos, inicia o Salmo reconhecendo a eternidade de Deus. Moisés afirma: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele coloca Deus no início da eternidade passada e leva Deus para o fim da eternidade futura. E em todo esse tempo, Deus é Deus. Ele está além da nossa concepção do tempo. Deus, entenda, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Está em Gênesis capítulo 1, 26. Tudo que Deus cria tem a marca de Deus. E qual é a marca de Deus? Deus é eterno. Razão porque Deus colocou no coração do homem o senso da eternidade. Está em Eclesiastes capítulo 3, o versículo 11. Ocorre que o mesmo Deus que criou o homem, também Ele é Senhor. E para declarar o senhorio, deu ao homem uma proibição. Se comer do fruto proibido, morre. Está em Gênesis capítulo 2, o versículo 17. Como tudo que Deus faz eterno, está implícito nessa ordem que se comer, morre. Está implícito nesta ordem que ou ele vai ter a morte eterna, ou ele vai ter a vida eterna. Também está implícito nessa ordem que para definir que se ele vai ter uma morte eterna ou uma vida eterna, ele terá que passar por um julgamento. Se há um juízo, necessário se faz esse julgamento, e é o que está escrito em Atos capítulo 17, o versículo 31. Ouça com atenção. Porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que o destinou, e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Observe, Jesus Cristo é esse varão, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e ele está apto a julgar toda a humanidade quando chegar esta hora. E assim, esta é a razão dos autores aos Hebreus escrever enfaticamente: e assim como aos homens está ordenados morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está em Hebreus capítulo 9, verso 27. Agora, temos o próprio Deus por referencial. E tendo o próprio Deus como este referencial, constatamos que vamos responder por toda a eternidade os atos praticados no tempo presente. Tudo que nós fazemos em nossa vida terrena, nós vamos responder por toda a eternidade. Cabe então nos perguntar: onde passaremos a eternidade? No fogo eterno ou no reino de Deus?
Alguém, diante de tão solene decisão, poderia dizer: 70 anos é pouco para ter essa resposta. Entenda uma coisa: todo ser humano é descendente de Abraão, aliás, todo ser humano é descendente de Adão. Portanto, criado à imagem de Deus, e diante do seu mandamento, se comer, morre. Ele pode estar diante de Deus, no entanto, ele não pode ter um outro Deus diante de si, senão o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o único Deus que ele pode ter diante de si. Note agora, antes do dilúvio, se vivia até perto de 1000 anos. Depois do dilúvio, caiu para 120 anos. Moisés concluiu que o tempo limite da idade de um homem é 80 anos, se passar disso é cansaço e enfado. O que quer evidenciar, colocando a vida do homem, seja antes do dilúvio com 1000 anos, seja hoje entre 120 e 80 anos, o que eu quero evidenciar é que mesmo vivendo 1000 anos como foi no dilúvio, o resultado daquele tipo de vida foi uma sociedade ímpia. A humanidade gerou uma sociedade ímpia que obrigou a Deus a destruir pelo dilúvio. Nós estamos vivendo hoje da mesma maneira. Nós estamos aproximando do tempo dos fins. A humanidade está novamente produzindo uma sociedade ímpia como antes do dilúvio. O que resta então? Ouça, está em Hebreus capítulo 4, versículo 7. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo o que fora declarado, o que antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, hoje é o dia da sua salvação. O amanhã pode nunca existir. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.